Secretário Estadual da Educação, Rocieli Soares, obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde para o senhor. Oi, secretário, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui. Já antecipo, o que o Joel acabou de falar aqui é exatamente o que a gente tem orientado. Se tiver condições de ficar em casa com a criança, fazendo as atividades com o jovem, ótimo, ajuda, para que a gente possa priorizar realmente quem precisa nesse momento, que são os trabalhadores essenciais e seus filhos, aqueles que têm outras dificuldades, outras necessidades, enfim, inclusive de alimentação, proteção alimentar, por exemplo, que a gente possa priorizar essas pessoas nesse momento. E, secretário, nesses próximos dias de fase vermelha em São Paulo, qual que é a expectativa do governo em relação à presença dos alunos? Qual que deve ser o tamanho da queda dos alunos que estão frequentando presencialmente a escola? Ana Paula, a gente teve fechado já número presencial nas escolas, circulando em rodízio, obviamente, 2.800.000 pessoas, 2.500, quase 2.600 alunos e o restante de colaboradores terceirizados nas escolas estaduais aqui, me refiro. Ou seja, um número de 3.300.000, um número muito considerável. A nossa estimativa é que a gente tenha 250.000 a 300.000 alunos por semana, 500 a 600.000 alunos nessas 2 semanas, ou seja, um número bem menor do que aquilo que a gente estava praticando. Mas justamente porque a escola precisa estar aberta para quem precisa, mas para quem pode conseguir fazer as atividades, o ideal é que ajude nesse momento, circular menos pessoas, tudo isso é importante, e aí proporcionalmente a gente vai dando mais segurança. Agora a escola não pode mais fechar, porque tem muita gente que precisa também nesse momento. É porque vai além da questão do ensino, né, secretário? Pelo que eu estou entendendo, os colégios ficarão abertos, é claro, para ter continuidade no ano letivo, continuidade no ensino, mas muito mais para socorrer esses pais que não têm para onde correr, né? É um socorro importantíssimo, vital, que não foi dado lá na primeira onda. Então é questão de você ir aprendendo com as coisas durante a pandemia e ir mudando também as ações. Então é uma ação interessante. Te confesso que quando o senhor colocou que as escolas não fechariam, eu fiquei meio preocupado. E logo depois, quando o senhor explicou melhor, dizendo que essas escolas estariam abertas, principalmente para receber essas crianças dos pais que trabalham em serviços essenciais e que as outras crianças e adolescentes, se pudessem, deveriam ficar em casa, eu fiquei mais tranquilo e vi uma coerência muito grande nessa ação. É importante colocar isso. Agora, pelo que o senhor está vendo e ouvindo dos funcionários, dos agentes de saúde como um todo aqui do Estado de São Paulo, da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, essas 2 semanas serão necessárias para tirar a gente dessa situação difícil em que encontramos agora? Olha, é importante que a gente faça, sim, cumpra as regras aqui da bandeira vermelha nesse momento. A situação realmente é difícil, as escolas têm tido um controle, têm tido muito menos para a incidência do vírus, a transmissão, por exemplo, é 23 vezes menor dentro da escola do que nos outros ambientes no estado, né? Os nossos números de 2.800.000 pessoas que circularam em fevereiro, 1.600 tiveram contaminação e a maioria absoluta desses casos ainda são chamados casos únicos. Então a escola é sim um ambiente seguro, seguindo regra, e a gente agora atendendo mais ainda, somente quem precisa, diminui mais o fluxo ainda. Mas é importante que a gente olhe como sociedade, não adianta o governo só dizer isso, que nós vamos restringir um pouco mais e a população não seguir. A gente está tendo muito reflexo agora ainda de carnaval, Joel. É nítido que muita gente pode não ter tido bloquinho aqui no centro de São Paulo, nas regiões centrais de São Paulo, mas teve muita festinha em casa de pessoas, né? E isso contribuiu demais para esse momento. Assim como no final do ano, festas também familiares, de empresas, tudo isso foi atrapalhando esse processo. Está na hora da gente, para protegermos a todos, né? A gente tem aumentado muito o número de UTIs, um esforço grande da área da saúde, Joel. Mas é importante que a sociedade como um todo, que a gente faça o nosso papel também. Esses casos de contaminação que o senhor relatou, secretário, têm acontecido dentro da escola ou são casos que vocês identificaram que aconteceram fora e aí acabaram refletindo no funcionamento da escola? Porque, por exemplo, a gente falou um pouquinho antes de começar a sua entrevista de um caso de um colégio particular de Campinas que teve um surto, foram quase 40 professores contaminados, uma inclusive, infelizmente, acabou falecendo nessa semana, mas isso foi provocado por um encontro antes do retorno à escola. Em relação às escolas públicas de São Paulo, qual que é o panorama?
Olha, a maioria absoluta são o que a gente chama de caso único aqui, que pelo menos eu dou essa interpretação, é que assim, apareceu uma pessoa contaminada, a gente testa todo mundo próximo, ninguém pegou. Essa pessoa pegou em outro lugar, ela foi à escola e ainda assim não contaminou ninguém. Isso é importante. Mais de 80% dos casos são casos únicos. Aí quando tem 2 casos, a gente começa a olhar assim, Ana. Por exemplo, uma pessoa veio de manhã, outra veio à noite, eles não se encontraram, não tem nenhuma correlação. Veio de fora o caso. E às vezes a gente encontra algumas escolas, por exemplo, a gente teve na primeira semana 9 escolas que tiveram de 5.400 instituições nossas funcionando, 9 tiveram problema. O que foi o problema? Identificamos 2, 3 casos. A vigilância fecha antes, junto com a gente, sempre junto com a área da saúde, tanto do município quanto do estado, para fazer algo para nos precaver. E aí vamos avaliar cada caso. Vou dar um exemplo de um caso prático que aconteceu, Joel e Ana. A gente foi numa escola que 3 professores estavam contaminados. A gente foi lá ver se eles tinham feito alguma atividade sem máscara. E aí todos os professores estavam dizendo, não foi cumprido o distanciamento, a regra e tal. Então, mas como é que foi? Aí fomos conversar com os 3 professores. Os 3 professores estavam vindo de carona, Joel, para a escola. E no carro relaxavam. A gente está só entre a gente, tiravam a máscara. Então, por exemplo, assim, quando der carona, tem que seguir o mesmo procedimento de um táxi e de um Uber, que tá com máscara, higienização, a mesma coisa. Então, a gente tem casos pontuais, assim como foi esse de Campinas e outros casos assim que surgiram de problemas, mas são muito pontuais. Cumprindo o protocolo, tem funcionado muito bem, sim, nas escolas. É claro que o estrago para o ensino das nossas crianças e adolescentes, causado agora nesse 1 ano até o momento de pandemia aqui no Brasil e de crianças fora do colégio, consequentemente, ele é sem precedentes. Né? Dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse tempo todo perdido na sua totalidade. Mas o que está sendo trabalhado para, a médio prazo, tentar recuperar essa perda tão grande que as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo também aqui em São Paulo, hein, secretário? Joel, esse drama, a gente nem consegue ainda quantificar o tamanho dele, né? Você imagina uma criança que fez o ano passado, o 2º ano da alfabetização, fez o 2º aninho do ensino fundamental. Você imagina então, Joel, que ele, no 2º aninho, você está consolidando o que se aprende no 1º, né? E avançando um pouco mais e concluindo o processo de alfabetização. Essa criança teve muita dificuldade, porque ela não é autônoma. A educação à distância funciona menos para ela é mais vulnerável no aprendizado. Essas, inclusive, devem ser um dos motivos de prioridade para estar na escola. E aí essa criança vem para o 3º ano, porque ela avançou. Agora a gente tem que recuperar e consolidar conhecimentos do 1º aninho, do 2º, isso estando no 3º, é uma catástrofe. E se a gente não cuidar, isso pode trazer um prejuízo geracional gigantesco para essas crianças. A gente vai ter que levar alguns anos para fazer essa recuperação. Por exemplo, a gente está trabalhando agora com as chamadas habilidades essenciais, que a gente está chamando, que são aquelas coisas mais fundamentais, e fazendo reforço, recuperação daquilo que foi deixado de se fazer. A gente vai fazer isso durante todo o ano e nos próximos 2 anos, com certeza, ainda teremos muito ajuste a fazer, adaptando o currículo, e a gente faz avaliação diagnóstica a todo momento. Por exemplo, a gente até o dia 9 de março agora estava fazendo avaliação diagnóstica, o raio-x com cada um dos estudantes, que é uma avaliaçãozinha que a gente entende em que ponto ele está, para poder fazer um suporte, um apoio a esse estudante mais direcionado ao que ele não conseguiu. A gente até vai continuar as aplicações, mas com muito mais cuidado e menos alunos, estendendo um pouco mais o prazo para o término dessa avaliação, que é para 3.300.000 estudantes presencialmente nas escolas, obviamente, em rodízio e tudo mais. Mas é importante esse diagnóstico e depois a intervenção baseada nesse diagnóstico. E a gente vai fazer isso mensalmente até o final do mês, até o final do ano, e continuando isso em 2022. Agora, secretário, a gente sabe do prejuízo, sem dúvida nenhuma, o ano passado foi um ano perdido. Eu me lembro que em outras entrevistas que o senhor deu para a gente aqui na Rádio Bandeirantes, o senhor chegou a falar, para além de prejuízo, em retrocesso também desses alunos que ficaram sem aula presencial. Só que a manutenção das aulas presenciais tem gerado críticas, temores dos nossos ouvintes que querem mandar os filhos para a escola, mas têm medo da contaminação, porque essa questão da lotação dos hospitais mexe com a gente, mexe com todos nós. Independente do tamanho do risco dentro da escola,
ou fora da escola. Por isso que eu pergunto, há alguma possibilidade, se a gente de alguma maneira não conseguir reverter essa curva de contaminação aqui em São Paulo, de o senhor e o governo revisarem, voltarem atrás e fecharem novamente as escolas? Olha, obviamente, com a saúde, a gente está fazendo um monitoramento diário, Ana Paula. Então, essa possibilidade, se não houver melhora e chegar num algo muito pior, pode sim acontecer. Agora, inclusive, ser estendido, né, o tempo no vermelho. O que a gente não pode perder de vista é, se a gente quer realmente priorizar as nossas crianças, essa geração, a escola tem que ser a última coisa a fechar, não mais a primeira. O João falou bem, a gente aprendeu isso no ano passado. A gente hoje tem mais tempo de reação. A preocupação sobre hospitais, sobre o atendimento da saúde, obviamente, ele é absoluto. Por isso que a gente está orientando. A escola está aberta para realmente quem precisa. Se você tem condições nestes dias agora de trabalhar com seu filho, de ter um atendimento, fazer as atividades à distância, apoiar os jovens, as crianças nesse momento em casa, se possível, ótimo, ajuda muito, e a gente prioriza aquele que vai para a escola porque ele não tem o equipamento. A gente tem esse problema real, a gente falou quantas vezes no ano passado sobre isso, né? Então, por que o aluno não pode, mais precisa, não pode ir com horário agendado no laboratório, por exemplo, utilizar o equipamento e a internet para que ele possa fazer as tarefas e ter uma progressividade mínima, né? Porque a gente está falando do mínimo no processo educacional. É para estes. Agora, todos nós temos que dar a nossa contribuição nesse momento. Como o senhor disse, secretário, e outros especialistas, né? Acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer com que essas crianças recuperem a totalidade desse ensino todo perdido. E já havia uma distância muito grande entre o aluno da rede privada e o aluno da rede pública na concorrência para uma vaga de faculdade. E essa distância, inevitavelmente, vai aumentar. Não adianta falar que não, porque ela vai aumentar, vai se tornar maior do que já é, né? Será que não tem como pensar lá na frente algum tipo de benefício para essas crianças ingressarem na faculdade já adolescentes ou adultos, sendo que elas passaram agora por esse momento de grande dificuldade, elas não poderiam ter um certo benefício lá na frente para tentar, no mínimo, recuperar um pouco ou reparar um pouco desse erro, ou tentar voltar essa criança para o mercado, ou voltar para a rede de ensino, ou tentar colocá-la mesmo no mercado de trabalho dali para frente? Joel, esse é um ponto super importante, né? A desigualdade, aliás, quando saiu o resultado do IDEB em 2019, a gente teve um passo importante de melhoria. Por exemplo, foi o ano que a gente mais cresceu aqui na história do ensino médio de São Paulo. A gente voltou até a liderar e diminuiu a diferença para a rede privada. Não é que ela ficou muito melhor, mas diminuiu. Ou seja, o movimento era bom, a gente, momento importante, e ali era uma progressividade, né? A gente continuar 20, 21, 22, 23 com esse crescimento, ao longo do tempo diminuiríamos, mas você tem razão, a tendência agora especialmente se não cuidarmos muito bem dessas crianças, temos um aumento de desigualdade, e isso é um prejuízo que vai para a vida inteira. Tem alguns mecanismos que já existem hoje, Joel, que ajudam ao futuro dessas crianças, como, por exemplo, nas universidades públicas, em geral, 50% das vagas são para alunos oriundos de escolas públicas. Isso faz com que muitos alunos já tenham acesso. Mas a gente tem que dar mais oportunidade, por exemplo, a reforma do médio aqui, a gente está dando muita oportunidade para eles agora de ensino técnico, quinto itinerário, que é para dar mais uma oportunidade de vida, aumentar ainda mais as escolas de tempo integral. Acho que isso é importante para essa geração, inclusive de 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano, porque aí você pega a criança ainda com algum tempo, você consegue dar uma chance maior de recuperar esse prejuízo. Então, tem uma série de medidas que são importantes nesse momento, Joel, e que são importantes constantemente e agressivamente, né? Não adianta que, por exemplo, o Estado antigamente virava 15, 20, 30 escolas de tempo integral por ano. Num estado que tem 5 mil escolas, o tempo vai demorar demais. Nesse ano, por exemplo, a gente virou 416 novas escolas de tempo integral. A gente precisa ter uma política constante, porque aí você vai incluindo.
E as escolas que estão virando são as que mais precisam. São aquelas que têm um público que justamente é mais vulnerável, que a gente precisa auxiliar mais. E as pessoas, as famílias que precisam muito de ajuda, precisam nesse momento da educação, precisam olhar também para a educação como uma grande solução de médio prazo. Nós temos que evitar o abandono, que ainda é uma preocupação pós-pandemia, João. Secretário, a gente tem recebido algumas mensagens, acabou de chegar uma, inclusive, no mesmo sentido, um comentário muito parecido de um ouvinte nosso. Ele não se identificou aqui, mas está falando que o filho dele tem ido para a escola, está no ensino médio, e quando vai, muitas vezes está ficando aula vaga. Está faltando professor, ele não falou aqui qual é a escola, em que região de São Paulo que o filho dele estuda, mas é a escola pública. Ele está falando, a realidade é muito diferente, está faltando funcionário, então mesmo para quem está indo até a escola, o ensino está prejudicado. De fato, está faltando professor em alguma região, secretário? Talvez porque eles estão em estado de greve, muitos não querem voltar a trabalhar, pediram um afastamento, estão doentes. Como que está essa negociação do governo com os professores? Olha, a greve, o impacto é zero, né? Nós temos hoje menos falta do que tínhamos antigamente. Nós temos sempre o equilíbrio entre a pessoa estar afastada, porque é grupo de risco, e a gente tem a organização do rodízio, né? Às vezes nós temos que, e isso é o ano inteiro, todos os anos, não é só no tempo de pandemia. Todo tempo, ou alguém se aposenta, alguém sai, e a gente vai contratando novos professores o tempo todo. Então, eventualmente, obviamente, se a gente souber a escola e qual a região, a gente poderia até fazer uma análise melhor. Mas hoje nós não temos tanta falta de professor assim, não. Hoje não é 3% que alcança a rede isso. Tem ouvinte mandando aqui mais mensagem falando da mesma coisa. A gente vai compilar algumas aqui, secretário, e vai te mandar depois. Mais um ouvinte mandou falando exatamente a mesma coisa, de uma escola na Zona Norte, na Casa Verde, escola estadual. Meu filho está reclamando também de muita aula vaga. A gente depois encaminha para o senhor aqui, porque eu acho que é bom dar uma olhada também para resolver esses problemas. Agradeço. Né? Claro. Mais do que nunca, os alunos vão precisar da internet, ou continuando, né, utilizar a internet. E muitos ficaram sem nessa pandemia, por motivos óbvios. Alguma coisa mudou da primeira fase para agora, da primeira fase do pico da doença para agora? Esses alunos terão acesso à internet daqui para frente? Ou ainda há casos em que os alunos não conseguirão acessar a internet? Veja, o nosso equilíbrio, João, esse é um ponto super importante, né? O nosso equilíbrio está em 2 pontos. Um é ele vir para a escola e ter, inclusive, esse acesso lá dentro da escola. O outro é para os alunos mais vulneráveis, que tipo de ajuda? A gente conseguiu contratar 500 mil chips, nós estamos entregando 500 mil chips que já estão entregando para os alunos. Ironicamente, na sua pergunta sobre internet, eis que a internet do secretário travou e a gente perdeu o contato. Eu não fiz Ironia essa associação. Do destino, né? A internet deu problema na pergunta da internet. Mas é claro que a gente vai restabelecer o sinal, ou pela internet, ou pelo telefone mesmo, o velho Grambel, porque essa é uma resposta importante. É verdade, nós até sabemos porque que para manter esse sistema híbrido também é necessário ter esse acesso, a metade, Ana, pelo menos das crianças, não conseguiu acesso à internet. Não acessou nenhuma vez durante a pandemia. E isso é algo muito grave. Isso faz com que essas crianças fiquem mais isoladas, que esses adolescentes fiquem mais defasados ainda do que estão. Então são crianças que vivem em uma área, de uma situação de vulnerabilidade muito grande. E elas precisam ser assistidas agora de uma forma importante, porque pode ter certeza, acho que não ficaremos só nessas 2 semanas não, viu? Daqui para frente, nós teremos que enfrentar um longo período de restrição. Não sei se na fase vermelha, mas mesmo depois de passarmos por esse momento mais crítico, vamos supor que a gente passe por 21 dias na fase vermelha, dali para frente nós enfrentaremos algum tipo de restrição, inclusive com um número reduzido de alunos dentro dos colégios todos aqui do estado de São Paulo. Então a internet mais do que nunca será importante para essa criançada, para esses adolescentes todos. O secretário já de volta com a gente, o senhor ia respondendo em relação à entrega dos chips, né? 500 mil chips foram entregues aos alunos. E como é que fica daqui para frente, hein, secretário? Então, Joel, obrigado. Vamos lá. Então, a gente estava compramos chips para os professores, para todos os funcionários, além de eles poderem utilizar, obviamente, na escola, que a gente tem melhorado. Né? Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, Joel, até 2019, o limite de internet era de 8 megas garantido. Não dá para comparar com a internet que a gente contrata aí com serviços. É internet empresarial, por assim dizer. Né?
Agora a gente tem um mínimo de 16. E a gente está trabalhando para que a entrega seja ainda maior para 100 megas, por exemplo, para uma escola que aí tem muito mais condições. Então, a gente está trabalhando para o fixo, compramos novos equipamentos para Wi-Fi nas escolas que estão chegando, compramos novos equipamentos para melhorar a escola e contratamos os chips, 500 mil chips para os alunos mais vulneráveis, para eles vão poder assistir às aulas regulares e vão fazer atividades extras, porque a gente também está contratando um professor tutor para cada 8 alunos destes que são vulneráveis, para ele fazer uma tutoria, um acompanhamento mais próximo, mais a miúde com esses jovens. Então ele vai ter 2 tempos, por exemplo, com esses jovens por semana, para justamente estar auxiliando, orientando, vendo o que cada um sonha e quer e como que a gente ajuda ele a chegar lá. Então, não é só dar a conectividade, mas é também aproximar, ajudar. Uma coisa importante esse ano que a gente fez, Joel, por exemplo, foi colocar 6 mil professores, né, 6 mil pessoas que estão ajudando a organizar a escola na parte de tecnologia, a tanto formar os colegas como também ajudar os alunos. Tem muito aluno que não conectava porque não conseguia acessar, fazer o login. Então a gente hoje tem profissionais específicos dentro da escola somente ajudando e cuidando para que os alunos façam a conexão. Teve um ouvinte que mandou um questionamento para cá interessante em relação ao toque de recolher, né? Que a partir de sábado vai ser antecipado para as 8 horas da noite, né? O toque de restrição aqui de São Paulo. Ele está perguntando em relação ao ensino médio, aula noturna, como é que fica nesse caso com a orientação, né? Para que as pessoas não circulem a partir das 8 da noite. Então, Ana, é importante isso. A gente está hoje, inclusive neste momento aqui, minha equipe está dedicada, conversando com a equipe da saúde para entender quais são os limites, né? Se a gente pode atender de 7 até as 8 horas da noite, e aí de 8 às 9 as pessoas vão se deslocar para casa, que é o nosso entendimento, e aí, obviamente, a gente faz um atendimento menor, já serve alimentação no início e faz uma espécie de serviço de tira-dúvidas, utilização dos equipamentos para quem precisa, inclusive para a educação de jovens adultos, que tem muitas pessoas que, obviamente, trabalham durante o dia e têm a possibilidade de ou ir para o Centro de Educação de Jovens Adultos ou ir para uma aula do EJA, que é tão importante para essa pessoa que, inclusive, precisa dessa certificação para a sua empregabilidade. Então, a gente está buscando equilíbrio e até amanhã esperemos conseguir normatizar isso e regular com as escolas, mas a gente vai adaptar e seguir as regras que a saúde determina. Em qual momento o senhor tomaria a decisão de interromper mesmo as aulas presenciais? Essa decisão, ela estaria mais ligada, por exemplo, à ocupação de leitos de UTI ou algum outro fator ou alguns outros fatores, secretário? Eu acho que é um conjunto de fatores, né, Joel? Primeiro, essa decisão é sempre muito discutida com a área da saúde, né? Tanto com o Centro de Contingência, com a Secretaria Estadual de Saúde, mas também com a nossa própria comissão médica. Hoje, por exemplo, a gente tem o Dr. Wanderson Oliveira, que é das autoridades maiores no Brasil sobre epidemiologia, foi 17 anos, sei lá quantos anos, do Ministério da Saúde. Temos o Dr. Marcos Safadi e a doutora Luciana Becker, que são pediatras, né, muito importantes, que têm nos ajudado a monitorar, inclusive, do ponto de vista da criança, o que tem acontecido. E temos ainda o Dr. Medina, que é do Centro de Contingência, a doutora Helena Sato. Todos eles compõem a nossa comissão médica, nós não tomamos nenhuma decisão sem ouvi-los, e assim também com a equipe do Centro de Contingência. Eu converso muito com o Dr. Paulo Menezes, que coordena. Então, acho que o principal é estarmos alinhados com aquilo que a saúde vai determinando. Enquanto tivermos segurança que a escola não é um ponto de transmissão, e isso é importante deixar muito claro, né? Hoje nós temos evidência de que não é, mas se chegarmos a um ponto de limite que precise fechar, fecharemos se for necessário. Agora, vamos avaliar o que vai acontecer nesta semana e na próxima semana, e certamente, se for necessário, faremos. Só para aproveitar e informar aqui ao nosso ouvinte que essa entrevista com o secretário Rocieli Soares também está sendo transmitida nesse instante pelo portal UOL. Diga, Joel. Secretário, o Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, os membros, é claro, do Centro de Contingência, em algum momento recomendaram o senhor a interrupção das aulas presenciais aqui em São Paulo? Não, nessa última reunião, inclusive, esse ponto não foi debatido.
ou seja, não foi um ponto de discussão forte, de fechamento, tiveram outros pontos, mas o importante era dar um passo significativo, inclusive para todo o estado ir para a bandeira vermelha, e colocando limite, inclusive, de atividades à noite, justamente para evitar a circulação, que é onde tem dado mais a contaminação. Neste momento, não. A gente sempre apresenta os dados, os indicadores ao centro de contingência, e eles vão acompanhando o nosso trabalho, e o trabalho da equipe médica que nos acompanha também, e, obviamente, a gente vai voltar a reunir com eles durante a próxima semana e vamos monitorando. Mas, neste momento, não foi um ponto que o centro de contingência tenha trazido para a gente. Eu não tenho dúvida de que o senhor entende do assunto que está falando, mas inclusive a gente chegou a comentar aqui na Rádio Bandeirantes uma fala do secretário de Saúde, uma opinião pessoal, aí ele não falou como em nome do governo de São Paulo, falando sobre uma dúvida, né, se as aulas deveriam ser mantidas neste momento ou não por causa do agravamento da pandemia. Há um consenso dentro do governo de que esse é o movimento mesmo, é o momento para que essas aulas sejam mantidas, ou de alguma maneira algum alerta aí já está ligado no governo em relação a essas aulas também, secretário? Não, nós estamos com alerta o tempo todo, né? Vivemos isso praticamente 24 horas por dia, né? O ponto do que conversei bastante com o secretário de Saúde é que, obviamente, nós não estamos falando agora de manter as aulas do mesmo jeito que era. Tanto que eu estava dizendo, olha, Joel, e pai e mãe, se você puder ficar com seu filho neste momento, fique com seu filho em casa e ajude ele, obviamente, nas atividades para que ele não perca o vínculo com a educação nesse momento. Então, a gente não está falando de eu atender 2.800.000, 3 milhões de pessoas, como a gente estava fazendo agora. Agora a gente está falando realmente quem precisa nesse momento. Então, isso é um quadro muito diferente. Então, a gente não está fechando as escolas, mas a gente está dizendo, vamos somente aqueles que precisam nesse momento para dar uma contribuição. Isso vale para a pública, vale para a privada, para todos nós. Ajudar quem mais precisa nesse momento, não fechar a porta para o filho do trabalhador essencial, que está aí todos os dias indo para, imagina, a enfermeira ter que voltar a ter essa preocupação no meio disso tudo. A gente precisa ajudar. Aliás, tem creches que ficaram abertas o ano inteiro no ano passado para ajudar trabalhadores essenciais. A gente fala muito pouco disso, mas tivemos creches que, por exemplo, tiveram o ano inteiro de funcionamento justamente porque precisavam ajudar esses profissionais. Então, não é na mesma condição que a gente está mantendo aberto. Isso é importante ficar claro, né? A gente está deixando aberto para quem realmente precisa. Supondo que uma criança tenha o aprendizado dentro de casa pela internet, como é o que está previsto e o que vem sendo executado no decorrer dessa pandemia toda. Se essa criança fosse filho ou filha do senhor, o senhor a colocaria no colégio ou a deixaria em casa? Neste momento, nessas 2 semanas, eu tendo condições, se meu filho tem acesso à internet, tem equipamento, tem as condições mínimas, eu faria o sacrifício de deixar. Agora, entendendo que é um sacrifício para esses dias agora, para que outras pessoas que possam, porventura, precisar mais, possam ir lá e circular. Agora, é uma decisão que cabe também às famílias, junto com a escola, de quem são essas pessoas que mais precisam. Nós temos condições muito distintas, Joel. Por exemplo, assim, a gente fala muito pouco, mas você imagina que a gente começou a fazer a adaptação, o atendimento a crianças com Asperger, com autismo, por exemplo. Essa criança, ela precisa criar uma rotina. E essa rotina é muito importante para o desenvolvimento dela. Aí a gente vai lá e para por 15 dias e volta como se nada tivesse acontecido. Para essa criança não vai acontecer isso. Para aquele aluno que tem equipamento, muitas vezes, é importante dizer isso, viu, também, tem a criança que tem internet em casa, que tem o equipamento, que tem essas condições, mas ela não consegue desenvolver absolutamente nada pela educação, porque ela não consegue se adaptar a esta metodologia. Também tem que se ter um olhar, a Inglaterra trabalha muito isso, né? A vulnerabilidade para aquelas pessoas que não têm condições hoje de conseguir participar efetivamente das aulas. Tem muita criança com socioemocional extremamente abalado. Então, minimamente, e a forma de conversar com eles precisa ser considerada, a forma de apresentar, olha, é temporário, mas se você precisar, a gente está aqui, fazer um rodízio menor, tudo isso é muito importante nesse momento. Secretário Rocieli Soares, mais uma vez, muito obrigado por conceder a entrevista para a gente. Sorte para todos nós, viu? Torcendo por dias melhores. Grande abraço, conte sempre conosco, viu, secretário? Obrigada, secretário. Se Deus quiser, obrigado, Joel, obrigado, Ana, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui na Band e no UOL.